A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos ler o restante do livro de Esther. Isso mesmo, vamos ver aí no que deu aquela armação de Amã contra Mardoqueu e o povo judeu. Você vai ver hoje o que aconteceu, inclusive com a forca que ele mandou construir na intenção de enforcar Mardoqueu. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, não esqueça, inscreva-se, me ajude. Assim, esse canal pode crescer aqui no YouTube e levar a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo. Assim, o vídeo terá mais engajamento e o próprio YouTube poderá também indicá-lo para outras pessoas. Amém? Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia e assim, assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco e também aprender um pouco mais, pois eu estou sempre aqui mostrando algumas coisas e alguns detalhes interessantes dentro daquilo que estamos lendo. Para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo tem um link e aqui também nos cards terá aí o link para que você possa acessar. Amém? Então vamos agora orar e logo depois faremos nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui preparados para ler mais a Tua palavra, aprender mais de Ti e até mesmo o Teu cuidado para com o Teu povo. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha a cada dia agir em nossos corações, na nossa vida, enquanto estamos nos alimentando da Tua palavra. Que possamos a cada dia andar conforme ela, com prudência, com sabedoria, fazendo assim, Senhor, prosperar o nosso caminho. Abençoe também, eu te peço, a vida de todos que estão acompanhando esse plano de leitura e que verdadeiramente os seus lares, a sua família, seja muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, vamos para a leitura Esther, a partir do capítulo 6. Vamos lá. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Você vai lembrar na nossa leitura que Mardoqueu revelou ali, né, um plano que ele ouviu de alguns copeiros ali do rei que queriam tramar contra ele, e esses foram mortos e aí por diante. E então o rei aqui na noite, esperando inclusive um momento de ir diante da rainha mais uma vez, como ela o havia convidado para estar ali mais um dia, ele vai perder o sono. E lógico que isso é o trabalhar de Deus. Tanto que ele vai pedir que seja trazido a ele o livro ali onde estava relatado as coisas que diziam respeito ao reino. E vai ser lido para ele então o que Mardoqueu fez. E logo ele vai perguntar qual foi a honra que este homem recebeu. O que ele recebeu como recompensa por essa atitude. E então vão dizer coisa nenhuma, né? Nada ele recebeu. E veja que isso já era Deus trabalhando, porque Esther ia pedir em favor do povo judeu, Mardoqueu era judeu, seu tio, e também porque Amã estava tramando a sua morte, tramando o enforcar. Deus já está trabalhando então para dar livramento. Continue. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca
que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Veja só que coisa. Olha como Deus trabalha. Quando Amã entra ali, Amã entra, ele ia pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Só que o rei quer honrar Mardoqueu. Então o rei pergunta a Amã: O que se faria a um homem a quem o rei quer honrar? E Amã, na hora pensa: Ih, sou eu? Quem mais o rei ia querer honrar senão eu? Veja que camarada convencido, hein? Não sabia ele que era Mardoqueu. E Amã, nós vamos ler, ele pensando que quem ia receber a honra era ele vai falar aqui coisas extraordinárias, pensando que o rei ia fazer isso com ele. Mas, como pelo desenrolar da história você já está entendendo, leia comigo que quem será honrado será Mardoqueu e não ele. Continue. Assim disse Amã ao rei: Para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Olha só, ele está falando tudo isso pensando nele. Ah, vou andar por aí montado no cavalo do rei, vestido as roupas do rei, com a coroa do rei na minha cabeça. Ou seja, ele queria a pompa, né, a majestade, queria a honra. Continue a leitura. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Imagina a cara de Amã quando o rei falou isso. Imagina a cara dele, ficou com a cara no chão, porque ele queria matar Mardoqueu e agora ele teria que vestir Mardoqueu de roupas reais, botar a coroa, o pôr sobre o cavalo e ir adiante dele, apregoando a honra dele diante do rei. Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, hein? Que Deus maravilhoso. Continue comigo, porque é assim que Deus faz. Quando alguém quer nos humilhar, Deus nos honra diante daqueles que querem nos humilhar. Continue. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Pois é, e dessa vez eles acertaram. Continue comigo. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos,
e se bem parecer ao rei, desse a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Entenda, o rei não sabia que a rainha era judia. Amã também não. Quando ela disse que o seu povo estava sendo oprimido e foi vendido para a morte, o rei ficou perplexo. Amã também ficou perplexo, porque eles não sabiam que ela era judia. Pensavam que estava falando de outro povo, de outra nação, e na hora se condoeram. Só que agora ela está revelando. E Amã então vai ficar perplexo, porque é contra o povo da rainha que ele se levantou. É contra o povo daquela quem o rei ama, porque a rainha achou graça, Esther achou graça diante do rei. Continue. E não só isso, né, mas também Mardoqueu achou graça diante do rei. Continue. E disse Esther: E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Que coisa, hein? Duro é alguém tramar contra o povo de Deus. Cairá na sua própria armadilha, na sua própria trama. Esse foi o fim de Ramã, né? De Amã. Poderia, devido a ter sido tão orgulhoso, acabou morrendo. Poderia ele não ter sido tão orgulhoso. Ter conversado com Mardoqueu para entender o porquê que Mardoqueu não se curvava diante dele. Poderia ter se levantado contra um homem, mas que destruía um povo inteiro. Lógico que Deus não deixaria e triste e trágico foi o seu fim. Continue. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Só que aqui ainda tem um detalhe. Veja, Mardoqueu foi poupado da forca, recebeu ali a casa, a propriedade, tudo que era de Amã para ele. Porém, ainda tinha um decreto do rei, com data marcada, para a morte de todos os judeus. E o rei não podia simplesmente, de uma hora para outra, anular o seu decreto, porque ficaria mal para ele. Como proceder agora? Veja comigo. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento
que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cedro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concedidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderia ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender a mão contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus: como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escrevesse em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias que se estenderam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, selando-as com o anel do rei. Enviaram as cartas pela mão de correios, a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Veja que, de certa forma, o rei Assuero não poderia anular de todo o seu decreto, porque não seria bom para ele como rei. O que ele vai fazer então? Um novo decreto será escrito, dando aos judeus o direito de se defenderem, de irem para a guerra. Assim, as pessoas pensariam duas vezes antes de atacarem os judeus, porque eles corriam ali o grande risco de terem perdas e mortes também nas suas famílias, e os judeus ainda poderiam saqueá-los também. Então, o melhor para os dois lados, tanto para o povo da terra como para os judeus, é que aquele dia fosse não um dia de guerra, mas um dia de trégua, não um dia de morte, mas um dia de vida. Então foi uma jogada de sabedoria. Continue. Os correios sobre ginetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra, também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, deu certo a jogada. O povo ali não se levantou contra o povo judeu e houve então paz e não guerra.
Mas continue a leitura, nós ainda vamos ler os 2 últimos capítulos. E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. Então, o que os judeus fizeram? Com aqueles que não se levantaram contra eles, eles não fizeram nada. Mas aqueles que eram seus inimigos e se levantaram contra eles, eles prevaleceram e se assenhoraram dos seus inimigos. Ou seja, foi um decreto e um fato que começou sendo negativo para o povo judeu, mas com a graça de Deus, aquele mal se reverteu em bem e o povo de Deus, foi abençoado. Amém? Continue a leitura. E todos os líderes das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata e a Dalfon e a Aspata, e a Porata e a Adalia e a Aridata, e a Farmasta e a Arizai e a Aridai e a Vaizata. E 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Ester: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Mas nas províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Suzã, que também façam amanhã conforme o mandato de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim o fizeste, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000, porém aos despojo não estenderam a mão. Então veja que os judeus, em momento nenhum, eles partiram para a guerra. Como nós lemos aqui no versículo 16, em defesa das suas vidas. Eles mataram, então, 75.000. Assim como em Suzã foram 500 num dia, 300 no outro, 800, e mais os 10 filhos de Amã. Tanto que não foram eles que partiram para a guerra, que o intento deles não era matar, mas sim se defender, e para se defender acabaram matando, que nem quiseram os despojos. O que eram os despojos? O ouro, a prata, os empregados, as ovelhas, ou seja, tudo que pertencia a quem morreu. Aqueles que venceram a batalha podiam pegar para si, mas os judeus nem quiseram. Deixaram aquilo para a família, deixaram para os sobreviventes e pronto. A única coisa que eles queriam ali era defender as suas vidas. É como é até hoje. Nós estamos aí em maio de 2021. Agora há pouco foi assinado mais um tratado aí de paz, né? Entre o povo de Israel e ali a faixa de Gaza,
os árabes, principalmente ali o Hamas. Nós sabemos que o grande problema é toda aquela horda de terroristas. E muitas vezes falam, porque Israel mandou míssil lá. Tudo que Israel faz é em defesa da vida do seu povo. Israel não ataca, ele se defende contra os ataques do inimigo. Essa é a grande verdade. E está aí, hoje, nesse tempo presente, acontecendo semelhante ao que aconteceu naquele tempo, onde queriam a todo custo acabar com o povo judeu. Mas é o povo de Deus. Nós temos que amar os judeus e, como está escrito no livro dos Salmos, orai pela paz em Jerusalém. Porque a palavra de Deus ali mesmo, no Salmo 122, versículo 6, diz que aquele que ama Jerusalém prosperará. Deus faz prosperar aqueles que amam a Israel, aqueles que amam o povo de Deus, aqueles que amam a Jerusalém. Amém? Mas continue a leitura. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas sem muro, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e os seus filhos numa forca. Por isso, naqueles dias chamam Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e de que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. Ainda hoje, se você der uma pesquisada, existe a festa de Purim entre os judeus. Continue. E estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Ester estabeleceu os sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro. Até hoje, como falei,
essa festa é comemorada entre os judeus, isso mesmo, até hoje. Esse ano mesmo, a data dela foram aí nos dias 25 e 26 de fevereiro. Eu digo este ano porque como o calendário judaico é diferente do nosso, eles têm apenas 360 dias no mês, segundo aí as fases da lua, né, que são de 7 dias sempre, enfim. São 360 dias, então cada ano acaba caindo em um mês diferente, conforme o nosso calendário. Para eles, pelo calendário deles, é sempre na mesma data. Para nós, que temos um calendário diferente, varia aí a data, amém? Mas vamos continuar então aqui a nossa leitura. Último capítulo, são apenas 3 versículos. Vamos lá. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Amém, amados? Vamos ficando aqui então com mais um dia de leitura e como Deus ele é bondoso e é maravilhoso. Amanhã nós vamos continuar ali a leitura do livro de Esdras, pois esse período aqui, como eu falei, ocorreu ali no início, quando o templo estava sendo reconstruído. Nós vamos voltar para Esdras, porque nós vamos ver um pouco mais ali sobre a reconstrução, tanto do templo como de Jerusalém, como vamos ler também mais algumas coisas em outros livros. Não amanhã, amanhã será Esdras, mas a partir de amanhã ainda temos muito para ler também ainda no livro de Neemias, no Antigo Testamento, e ainda também em Malaquias, amém? Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo e também curti-lo, me ajude aí a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Não esqueça que você pode também mandar aí o seu pedido de oração para esse WhatsApp e pode também fazer o seu Pix, fazer a sua oferta também através desse outro número. Então, um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!